Padre Caffarel já dizia: escutar não é apenas um assunto de inteligência, é o nosso ser inteiro, corpo e alma, inteligência e coração, imaginação, memória e vontade, que deve ser atento à palavra do Cristo, abrir-se a ela, ceder o lugar, se deixar investir, invadir, apoderar por ela, dando-lhe uma adesão sem reservas. Por que a escuta da palavra? A escuta da palavra de Deus nos permite refletir Jesus dentro dos nossos próprios olhos e de ver assim com o seu olhar, porque Deus nos fala para nos revelar seu amor e o projeto de vida que Ele tem para cada um de nós. Como escutar a palavra de Deus? 1. Marcar um encontro cada dia. Procurar um momento para ler a palavra de Deus. 2. Encontrar um lugar tranquilo, acender uma vela, sentar-se confortavelmente e se colocar disponível à escuta da palavra. 3. Invocar o Espírito Santo, pois ele molda de nós um novo coração, que nos capacita a escutar a Deus, acolher sua palavra, a fim de conservá-la em nosso coração. 4. Há muitas formas de escutar a palavra. Evangelho do dia, uma leitura contínua de um evangelho e etc. 5. Ler e, em silêncio, deixar as palavras penetrarem em seu coração. E 6. Interrogar-se sobre o que o texto nos diz. Como fazer a Lectio Divina? Os 4 degraus da Lectio Divina são a leitura, a meditação, a oração e a contemplação. Primeiro passo: leitura. O homem é aquilo que ele lê. O primeiro passo é a escolha do texto bíblico. Escolhido o texto, comece a leitura. Leia quantas vezes for necessário, até que a palavra de Deus ressoe dentro de você e te absorva para dentro dela. É na leitura que o texto sagrado começa a se realizar. A palavra que está sendo lida com fé se atualiza naquele momento. Perceba também do que se trata no texto. O que este trecho diz? De quem está falando? A quem está se dirigindo? No próximo degrau, que é a meditação, você traz o texto para a realidade que você vive hoje. Escreva em poucas palavras o que você percebeu do texto até esse momento. Por exemplo, no texto de hoje, Jesus está visitando uma casa e já pode fazer uma prece. Jesus, visita também minha casa. Segundo passo: meditação. Ignorar as Escrituras é ignorar a Cristo. A tarefa da meditação é refletir sobre o texto que você acabou de ler. O Espírito Santo tem algo único para revelar sobre esta passagem para você. À medida que acontece a leitura, como já foi dito, a palavra de Deus se atualiza, torna-se concreta, real e transformadora. Depois de ler repetidas vezes, se questione: o que Deus diz de único para mim de forma pessoal nesse texto? Qual será a minha resposta diante do que Deus me diz? Escreva a parte do texto que mais chamou sua atenção. Através da palavra de Deus, o Senhor nos faz uma visita amorosa. Muitas vezes Ele exorta, chama,
a retomar o caminho e consola. Escreva o fruto de sua meditação. Terceiro passo: oração. A oração é o caminho seguro para a santificação. Quem ora assiduamente com a palavra de Deus percebe que alguém vem ao seu encontro. Concretamente, na oração, devemos responder o que o texto lido e meditado nos leva a dizer a Deus. Pode louvar, agradecer, suplicar ou interceder. Enfim, é hora especialmente de pedir que a graça aconteça e seja abundante, que a palavra venha a cumprir sua missão. As Sagradas Escrituras dizem: a palavra que minha boca profere não volta sem ter produzido seu efeito, sem ter executado a minha vontade e cumprido sua missão. Isaías 55, versículos 10 e 11. A oração é a resposta ao que Deus falou na leitura e na meditação. O que Deus falou? Qual a sua resposta? Quarto e último passo: contemplação. Contemplar é entrar em solidão, parar e tão somente olhar para Deus. Depois de ler, meditar e orar com a palavra, é hora de saborear. A contemplação leva o orante a uma quietude saborosa e tranquila, a um repouso do ser e do fazer, a uma experiência profunda do Deus verdadeiro, que revela sua face amorosa e próxima. Para alcançar a contemplação, é preciso insistir. Contemplar é dom e é graça. Escreva se durante a contemplação a ação de Deus visitou você. Por último, é hora de tornar a oração eficaz, testemunhando com atitudes as mudanças que a palavra de Deus provocou em sua vida. Marcos, capítulo 16, versículo 15 diz: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura.